Boa tarde a todos, bem-vindos a mais um Conhecimento e Piedade, o nosso programa de aconselhamento bíblico. Hoje estamos mais uma vez de volta com o pastor Alberto, depois de um tempinho em casa, né, pastor? Não por bons motivos, né? Mas agora tá tudo bem, né? Graças a Deus, Paola, está tudo bem, a minha esposa está bem, passou pela Covid, né? Mas graças a Deus, Deus abençoou bastante e ela está livre, né? Que bom. Desta doença. Nós oramos por vocês, estamos felizes que você está de volta, pastor. E agora, hoje é o nosso primeiro programa de mais uma das séries que a gente tem feito aqui e vamos falar sobre hábitos escravizadores, ou os vícios, né, como são mais comumente tratados. Você já passou por isso? Você luta com isso? Algum hábito te domina? Hábito que te prejudica, que não faz bem para você? E a gente tem uma conversa para fazer sobre isso hoje com o pastor Alberto. Hoje a gente vai fazer uma introdução. Serão 4 programas seguidos dessa série. E ao longo desse mês, né, desse próximo mês, a gente vai poder discutir bastante os assuntos. Então, se você está vendo hoje e esse assunto te interessa muito, ou você conhece alguém que precisa falar sobre isso, já fica ligado, já convida seus amigos, convida essas pessoas, manda para elas, que vai ser uma série muito boa. E prepara perguntas, prepara suas dúvidas, que a gente vai falar bastante sobre isso, né, pastor? Com certeza, Paulo. Bem, a nossa proposta para a série Hábitos Escravizadores é tratar de um assunto extremamente importante, né, para todos nós. Assim como tratamos o problema do medo, né, na experiência humana, assim como falamos do sofrimento humano, as 2 primeiras séries do ano, o problema de hábitos escravizadores ou vícios é um problema universal, um problema de todos nós. Então nós queremos olhar para o tema a partir dos nossos pressupostos bíblicos e teológicos. Queremos lançar então luz a este assunto que muitas vezes é difícil, é polêmico, pessoas têm dúvidas e dificuldades para entendê-lo. Então, por causa disso, nós queremos ir às Escrituras Sagradas para encontrar nela a clareza, o entendimento, a sabedoria, o amor, o poder do Evangelho para, assim, sermos edificados, confrontados, encorajados a lutar contra os nossos hábitos, porque a ideia é que nós possamos perceber que hábitos escravizadores é algo que afeta a mim e afeta você, afeta a todos nós. Então, olharmos para esse tema a partir das lentes da Escritura Sagrada e assim podermos também ajudar pessoas. E eu tenho uma certeza de que, assim como você luta com algum tipo de hábito escravizador, você conhece pessoas que também lutam com hábitos escravizadores. E nós não queremos, então, levantar este problema, e o ponto de hoje é levantar este problema de forma lúcida, clara, para todos nós. Então, o nosso propósito não é simplesmente levantar o problema e tratá-lo de forma simplista ou reducionista. Nós cremos na complexidade da experiência humana. Nós nos aproximamos, então, da experiência humana complexa, com muita humildade, mas na dependência do Espírito Santo de Deus, na dependência da revelação de Deus, da sua palavra, porque ela nos dá todos os recursos para que nós possamos entender a experiência humana e trazer então esta esperança que o Evangelho traz a todos nós que lutamos com os nossos hábitos escravizadores. Então, nós não queremos ser reducionistas, simplistas, nós queremos tratar a coisa o tema, o assunto com bastante sobriedade, com bastante clareza, para que nós possamos então, sim, abençoar outras pessoas e sermos abençoados. Para nos ajudar a entender este tema de forma mais sistemática, nós vamos usar um referencial teórico. O livro Vícios, um banquete no túmulo, na sua mais nova edição, Hábitos Escravizadores, do Dr. Ed Welch. Eu vou estar mostrando aqui, então, para vocês.
esta edição, a primeira edição do livro, publicado por Nutra Publicações. E este livro, então, pode ser adquirido por você e você pode, então, se debruçar e mergulhar nesse tema de uma forma bem mais profunda, lendo e tendo acesso aos conteúdos aqui escritos. Ele foi escrito por Edward Welch. Edward Welch é professor do Seminário Teológico de Westminster na área de teologia prática, especificamente aconselhamento bíblico, há 40 anos. E ele também é membro do corpo docente e conselheiro na instituição CCEF, Educação, Christian Counseling and Educational Foundation, Fundação de Educação e Aconselhamento Cristão. Essa é a palavra da instituição em português. Uma pessoa amável, um homem de Deus que ama ajudar pessoas e com quem eu tive o prazer e o privilégio de ter sido seu aluno no meu período de estudos ali em Filadélfia. Então vamos utilizar deste livro. Ed Welch, ele se debruçou sobre as Escrituras Sagradas para levantar este problema, mas como ele sempre faz, ele não simplesmente levanta o problema, mas ele ajuda cada um de nós a tratar biblicamente o problema dos hábitos escravizadores. Então, essa é a nossa proposta dessa nova série. Por favor, faça suas perguntas, participe, deixe o seu recado aí no chat e nós vamos tentar servi-lo, responder as perguntas que você fizer da melhor forma possível. Então, essa é a proposta da nova série Hábitos Escravizadores. Muito bom, pastor. De fato, esse é um tema muito necessário e que atinge a todos, né? Acho que ainda mais agora que temos vícios em redes sociais, vício em bebidas, vício em comida. Então, a gente precisa muito falar sobre isso, né? Então, eu vou fazer algumas perguntas para a gente poder dialogar bastante. Enquanto eu vou ficar de olho também no chat. Se vocês tiverem perguntas, manda aqui para a gente, interage, que é muito bom saber o que vocês estão pensando também. Pastor, por que a gente precisa tratar de vícios ou hábitos escravizadores num momento como esse que a gente tem vivido? Paula, a necessidade do tema se faz presente não simplesmente por causa do meio ou da situação em que nós estamos vivendo, mas como nós já falamos anteriormente, porque hábitos escravizadores é algo que toca a todos nós, é uma experiência universal no mundo caído, no mundo quebrado, no mundo atingido pelo pecado. É importante, então, que nós possamos trazer a palavra de Deus para trazer respostas a este dilema da experiência humana. Então, todos nós precisamos dele. No entanto, nós vivemos num momento de pandemia. E em momento de pressão, em momento de provação, em momento de dificuldades, muitas coisas vêm à tona no nosso coração. Em momentos de provação, tensão, tentações, dificuldades, nós podemos reagir piedosamente. Nós podemos usar destas lutas, desse sistema, dessa dificuldade, desse momento difícil que todos nós estamos passando, para buscar mais a Deus, para nos arrepender de alguns pecados, para crescermos em comunhão com a família, com pessoas que o Senhor nos deu. Então, provações, elas são uma oportunidade de crescimento espiritual, com certeza. E eu gostaria de até ler um trecho da Sagrada Escritura que fala de um momento de tensão, de provação do povo de Israel. E ouçamos o que o texto de Deuteronômio, no capítulo 8, nos fala a respeito da provação que o povo de Israel passou no deserto e qual o propósito dessa provação na vida deste povo. O texto, no capítulo 8, versículo 2, diz: lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, os guiou no deserto, durante esses 40 anos, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês.
se guardariam ou não os seus mandamentos. Ele humilhou vocês, ele os deixou passar fome, ele os sustentou com o maná que vocês não conheciam e que nem os pais de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só do pão, mas de tudo o que procede da boca de Deus. Então veja só, um momento de provação, um momento de dificuldade na vida do povo de Israel. Eles estão sendo provados por causa de uma circunstância específica e questões do coração vêm à tona. Elas saltam e nós temos então a oportunidade de conhecer mais de perto o que é o nosso coração. O nosso comportamento, as nossas escolhas, os nossos desejos, os nossos sentimentos, as nossas crenças e pensamentos fazem parte da nossa experiência humana. Mas nós podemos, com certeza, conhecer esta estrutura complexa interna do coração humano para, de fato, perceber os ídolos que possam estar escondidos dentro do nosso coração. Então, por que estudar hábitos escravizadores num momento como esse? Eu acredito que todos nós estamos, como eu já disse, passando por dificuldades, por provações. Um grande tempo, né, um tempo elástico, né, extenso, melhor dizendo, meio que presos dentro de casa. Gradativamente, lentamente, a vida vai voltando ao seu normal. Mas como pastores, nós sabemos que muitas famílias estão passando por lutas, por dificuldades, problemas relacionais, problemas conjugais, problemas no relacionamento com os filhos, problemas nos relacionamentos dentro e fora da família. Então essas questões fazem com que ou você busque em Deus alento, alívio, refrigério, fortalecimento, ou você crie caminhos dentro do seu coração para trazer a você alívio, para fazer com que você talvez se esqueça dos problemas que estão acontecendo, para fazer com que talvez você esteja fugindo, escapando um pouco da realidade que está ao seu redor. Talvez você perdeu o emprego e você começou a se envolver com um hábito escravizador. Talvez você está irado contra alguma pessoa e então você se afogou em algum tipo de hábito que está controlando você. Você percebe os seus desejos tomando conta das suas escolhas gradativamente, progressivamente, dominando, se tornando uma espécie de senhor sobre a sua vida. É fato que nós vamos inverter este argumento, falando de que o problema não é o objeto em si que é desejado, mas é o nosso coração. É aquilo que se forma e modela o nosso coração, que nos faz realmente buscar nos satisfazer, ter prazer, alívio, o escape da realidade dura e difícil, cheia de provações que nós estamos vivendo. Então, vamos pensar, digamos, em crianças e adolescentes presas dentro de casa o dia inteiro. A que elas vão recorrer? Você pode pensar nisso? Elas vão recorrer a uma série de coisas. Elas vão recorrer talvez aos tablets, aos smartphones. Elas vão recorrer a assistir filmes. Elas vão buscar estas coisas. Por favor, não me entenda mal. Assistir um filme, pegar o celular, jogar alguma coisa no seu tablet, não é em si um pecado. Por favor, não me entenda mal. No entanto, nosso relacionamento com todas estas coisas pode se tornar pecaminoso. São coisas boas, elas podem nos auxiliar, elas podem ser úteis no dia a dia, e elas são, né, dentro de uma série de circunstâncias, sim, elas são úteis, mas o que nós estamos vendo de forma clara, real, na prática da vida, é que pessoas estão escravizadas por isso.
Os pais estão preocupados com a forma que os seus filhos estão se envolvendo com estas tecnologias, as redes sociais, os sites de bate-papo. Talvez o seu problema seja outro. Talvez toda essa situação e circunstância cheias de pressão faça com que você se volte para a comida, para satisfazer o seu coração de alguma forma. E eu sei que comer é algo muito bom. É delicioso. No entanto, algo que faz parte da beleza criacional de Deus. Por causa que vivemos num mundo caído, atingido pelo pecado, pode se tornar em algo viciante, algo escravizador, na minha experiência e na sua experiência. Eu estava tendo acesso a uma pesquisa que foi feita lá nos Estados Unidos com uma família, onde os pais tentavam regular o uso da internet, o uso dos smartphones, o uso dos tablets com seus filhos. Então eles pegaram e fizeram, vamos tentar perceber até onde eles vão. O que é que acontece se simplesmente o não dos pais ou o limite dos pais for completamente retirado. E eles ficaram fazendo este teste por uma semana. O resultado da pesquisa foi grotesca, né? As crianças, sem nenhum tipo de regulação, de limitação, passavam de 10 a 15 horas nos seus tablets e smartphones. Algumas delas não sentiam fome, porque elas estavam jogando, então a fome era inibida. Os pais deixavam a comida e eles simplesmente não tocavam na comida. Algo está acontecendo no coração dessas pessoas. Eu não falo somente de adolescentes e crianças, adultos também. Eu, você, nós podemos estar sendo envolvidos por práticas e hábitos que realmente vão se tornar nocivos na nossa caminhada em nossa vida. Por que tratarmos de um tema como hábitos escravizadores num momento como este? Tem tudo a ver, estando ou não na pandemia, mas a pandemia tem sido também um meio através do qual muitas questões na vida de milhares e milhões de pessoas, coisas do coração estão saltando, e essas pessoas estão conhecendo coisas que talvez elas não tiveram acesso, que estavam dentro do coração. E então essas coisas estão acontecendo. Por isso, nós precisamos da luz das Escrituras Sagradas. Nós precisamos da sabedoria, do discernimento, para tratar essas coisas em nossas vidas, na minha vida e na sua vida. Poxa, pastor, bastante coisas que a gente precisa pensar. Só esse estudo de caso em relação às crianças, de fato, é assustador. E se a gente parar para pensar na nossa vida, a gente também faz isso, né? Se a gente não cuidar do nosso tempo, do nosso cronograma, a gente acaba se distraindo, né? Viciados no lazer. Exatamente. Um detalhe, que um aplicativo foi instalado no telefone de adultos. E esse aplicativo, ele calculava as vezes que você acessava o celular. Não para você atender um telefone. Não, o aplicativo é inteligente. Quando você está falando com alguém, ele não está contando o acesso. E ao final de um período, sempre era perguntado quantas vezes ou quantas horas você acessou a internet no seu celular, um aplicativo, alguma coisa assim. E a maioria das pessoas respondia um número de horas muito inferior ao cálculo feito pelo aplicativo. Por exemplo, perguntaram a um homem, quantas horas? Não, isso não é um problema para mim. Eu devo acessar a internet no meu celular, talvez 1 hora, 1h30 por dia. Tá bom. O aplicativo desmentiu ele. O cálculo combinado de todos os pequenos acessos ao longo de todo o dia deixava ele
3 horas ininterruptas na frente do seu smartphone. Então, nós não conseguimos até perceber quantas vezes a gente está checando um WhatsApp, quantas vezes a gente está indo no Insta, no Facebook, no Twitter, ou conversando com alguma pessoa. Não conseguimos perceber. A sensação é sempre que nós estamos utilizando menos, mas um aplicativo vai te dizer quantas horas, ou uma média de horas que você está acessando. Isso é só um exemplo dentro de um mar de hábitos que podem se concretizar, se tornar real na sua experiência. Não quero nem imaginar se esse aplicativo estivesse no meu celular. Pastor, e o que de fato é um vício? O senhor poderia definir o que é um vício ou um hábito escravizador para quem está em dúvida ainda em casa? Sim, podemos. O termo vício, o termo foi utilizado na primeira edição, né, do livro, como eu coloquei para vocês. Ele foi reeditado com o tema Hábitos Escravizadores, até porque as pessoas que tinham acesso ao livro lia vícios e elas diziam para si mesmas, não, eu não tenho vícios. Né? Então, eu gostei muito do termo hábitos escravizadores porque coloca todo mundo no mesmo barco. Né? Todo mundo tem um tipo de hábito que pode se tornar escravizador. Mas vamos pensar, então, numa definição. E quando nós pensamos numa definição, é bom porque a gente coloca a gente na mesma linha. Né? Nós podemos falar a mesma língua quando definimos a coisa. Então, nós partimos de uma definição clara. Então, o termo vício ele é um termo extremamente complexo nos nossos dias. Existem várias definições, várias delimitações para o tema, para o assunto, para a palavra. E ele é, ao mesmo tempo, elástico. Por exemplo, você pode dizer para mim, olha, eu sou viciado em Coca-Cola. Ou eu sou viciado num cafezinho. Ok? E essas coisas, apesar de serem boas, né, elas podem se tornar viciantes. E a respeito desses 2 exemplos que eu dei, nós damos até risada, né, e falamos até com uma certa, com um certo ar de humor, né? Eu sou viciado em chocolate. Você conhece alguma coisa mais gostosa do que chocolate? Então, a gente meio que trata de uma forma banal algo que pode sim se tornar pecaminoso. Comer um chocolate é pecado, Paola? Não é pecado. É aquela coisa que a gente está acostumado a dizer, né? Eu preciso disso. Exato. Eu preciso daquele chocolate depois do almoço. Exato. Não, comer chocolate, obviamente, não é pecado. Se fosse pecado, eu seria o maior dos pecadores. Coca-Cola, então. Mas isso pode se tornar pecado na minha vida e na sua vida. Mas qual o termômetro regulador para perceber esta linha sendo cruzada? Eu costumo dizer que observar as suas emoções te dão mais ou menos uma dica a respeito daquilo que está indo por um caminho estranho. Tá bom? Por exemplo, se eu comprei uma barra de chocolate da Hershey's, eu coloquei aqui na geladeira do centro de aconselhamento. E aí eu estou trabalhando, dando duro, chega aquele horário daquele intervalo, e eu estou já com o meu chocolate na mente. E eu vou correndo ali para a geladeira para pegar o meu chocolate e me deliciar com aquele chocolate. Só que eu abro a geladeira e eu percebo que ela está vazia. Ou que alguém pegou a minha barra de chocolate e a comeu. Ok, eu posso ficar um pouco chateado porque alguém comeu a minha barra de chocolate, mas essa chateação precisa ter um limite. Se eu realmente começar a criar um problema sério com as pessoas ou destratar as pessoas porque alguém comeu a minha barra de chocolate, eu começo a ter dicas bem objetivas de que alguma coisa está acontecendo dentro de mim. Ok? Então, isso pode ser aplicado a qualquer coisa.
Então, quando alguma coisa começa a exercer um domínio controlador sobre mim, então eu preciso estar em alerta para detectar, para perceber essas coisas. Nós precisamos de outras pessoas que também nos ajude a enxergar essas coisas de uma forma clara. Mas perceba então como o termo ele é elástico, porque ao mesmo tempo que nós falamos de vício em chocolate, em café, que parece ser algo tranquilo, mas não é, nós podemos falar de pessoas viciadas em maconha, em heroína e em outras coisas. Então, daí nosso critério de avaliação é mudado completamente. Eu me sinto mais tranquilo porque eu sou viciado em chocolate e você ou outra pessoa é viciada em heroína. Então você tem um problema muito maior do que o meu problema. Quando, na realidade, eles estão dentro da mesma categoria. Obviamente, os efeitos químicos são diferentes no corpo de alguém que está absorvendo, consumindo uma droga extremamente letal e danosa, mas um outro tipo de alimento pode também trazer algum tipo de dano, mas isso de forma mais lenta, mais gradual. Então, quando nós vamos definir um hábito escravizador ou um vício, nós precisamos então olhar para o nosso dia a dia. Estas coisas acontecem de forma bem corriqueira e nós precisamos então perceber algo que gradativamente no nosso dia a dia está começando a tomar conta das nossas escolhas, dos nossos hábitos. Então, quando nós olhamos de perto, podemos defini-los como um problema que se origina no coração. Quem é o seu mestre? Quem está dominando você? As suas escolhas, os seus pensamentos, os seus desejos? Você deseja a Deus acima de todas as coisas? Ou você deseja algo ou alguém acima de Deus, o Criador? Então perceba, ao mesmo tempo que eu falo de que um exemplo bem simples que eu dei, comer chocolate ou tomar um café, ele é algo que faz parte da vida, e quando feito com a moderação, ele então não traz tantos problemas assim. Espero que os nutricionistas de plantão até me ajudem com relação a isso. Sabemos que o café tem um componente viciante, né, a cafeína, e precisamos nos relacionar aí com o café. Eu particularmente gosto muito do café ali, principalmente pela manhã, mas nós precisamos começar a perceber aquilo que realmente está ocupando um lugar, ou seja, uma dádiva de Deus, né, um alimento, um relacionamento, uma coisa, um esporte, um hábito até saudável. Então, essas coisas são boas, mas essas coisas podem sutilmente, gradativamente, progressivamente ocupar um lugar no nosso coração que pertence a Deus. Então, quando essas coisas são elevadas acima do nosso relacionamento com o Criador, quando elas passam a ser desejos e necessidades que precisam ser satisfeitas, e se elas não forem satisfeitas, você vai estar punindo aquela pessoa que deixou de te dar aquilo, que deixou de suprir esta sua expectativa ou necessidade que você criou e que você transformou em uma necessidade onde ela não é uma necessidade. Eu posso deixar de tomar café e eu posso deixar de comer chocolate, eu posso deixar inclusive de comer açúcar, né, que vai até fazer bem para a minha saúde. Essas coisas não são necessárias à vida. Quando essas coisas então começam a controlar você, dominar você, elas estão entrando num campo moral e elas estão fazendo com que realmente você se utilize dessas coisas contra Deus.
porque ídolos estão agora dominando o seu coração, e Deus não abre mão do nosso coração. Ele é zeloso pelos seus filhos, e, portanto, nós precisamos, entendendo o que é, definindo bem claramente, e usando até mesmo desses reguladores, desse discernimento, de perceber em nós, opa, alguma coisa está acontecendo de errado, essa coisa está me dominando, ou os meus desejos estão agarrando nisso com uma força descomunal, com uma força grande. Então eu estou entrando naquilo que nós chamamos hábitos escravizadores, vícios. Acho que o senhor acabou de responder, inclusive, uma pergunta que veio aqui no chat, do Fernando Costa. Ele perguntou: quando que um hábito ou costume se torna escravizador? Acho que nesse finalzinho que o senhor falou já... Como é o nome dele? Fernando. Fernando, muito obrigado pela sua pergunta. E eu quero lhe dizer que, de fato, quando nós olhamos, né, para a nossa própria experiência e percebemos que nós estamos cruzando esta linha, esta fronteira, e utilizando desses marcadores, desses alertas que estão em nós, né, nós sim estamos entrando dentro do ambiente de coisas que nos escravizam, hábitos escravizadores. E, pastor, uma pergunta bem polêmica agora, né? Um vício ou um hábito escravizador, ele é pecado ou ele é doença? Ou os dois? Ou uma mistura dos dois? Vamos então a essa resposta, ou a discussão a respeito desse tema. Então, realmente aqui, Paola, nós estamos diante de um ponto bem crucial no nosso estudo sobre hábitos escravizadores. Obviamente, nós vamos tentar expandir esses conceitos, ok? Ao longo do mês, então, não perca aí o nosso programa. Ao longo de todo o mês, nós vamos estar falando a respeito disso. E o último programa da série, que vai ser no dia 1º de julho, nós vamos trazer um estudo de caso para que todos nós possamos aprender a não simplesmente se beneficiar, mas também ajudar outras pessoas com a palavra de Deus. Ok? Então, vamos a este. Pecado ou doença? Pecado ou doença? Ao passo que nós nos aproximamos desse assunto, desse tema, nós precisamos ser bem cautelosos, certo? Então, nós precisamos de uma infraestrutura teológica que nos ajude a nos mover dentro deste tema, ok? Então, uma infraestrutura teológica, ela vai nos ajudar a entender bem o tema. Então, eu vou partir de um pressuposto da nossa teologia reformada, da nossa visão das Escrituras Sagradas, que inclui a suficiência das Escrituras, a inerrância, a autoridade das Escrituras, e vou recorrer a algumas doutrinas. Sem sombra de dúvidas, entender bem o tema dos hábitos escravizadores é entender muito bem a doutrina bíblica do pecado. Ok? Então, nós precisamos ir à doutrina bíblica do pecado para nós podermos, sim, entender hábitos escravizadores. E essa doutrina, então, ela que vai nos afiar, ela que vai nos guiar, e é sem sombra de dúvidas, é através dela, dentro das Escrituras Sagradas, que nós vamos modelar, estruturar a forma como nós nos aproximamos e nós afirmamos coisas a respeito dos vícios, dos hábitos escravizadores. Portanto, o que você entender a respeito da doutrina bíblica do pecado vai moldar a sua abordagem, a sua aproximação a respeito deste tema, deste assunto. Mas todos nós, Paola, temos vários desafios, certo? Quando nós tratamos deste tema. É pecado? É doença? O primeiro desafio eu gostaria de trazer a vocês é que algumas pessoas, quando elas ouvirem a palavra pecado e a palavra vício sendo conectadas, elas vão nos desprezar.
porque elas vão chegar à conclusão que nós não entendemos do assunto, certo? Então, algumas pessoas vão nos desprezar justamente porque nós estamos dentro de um contexto social, dentro de uma cultura, dentro de um ambiente onde filosofias estão dominando e estão moldando a forma das pessoas interpretarem a experiência dos vícios na vida do ser humano. Então, esse primeiro grupo vai desprezar, até porque falar de pecado, ele não é muito bem-vindo nos nossos dias. Então, é algo desagradável, é algo que a gente inevitavelmente precisa falar, mas quando a gente fala de algo que é inevitável, nós estamos falando de alguma coisa que não é tão prazerosa, não é tão legal de se falar, mas nós precisamos falar. Ok? Então, nós partimos do pressuposto de que o pecado é a maior tragédia na história da humanidade. E que o pecado atingiu em sua totalidade o homem, em toda a sua extensão, dentro de toda a teia complexa da experiência humana. Os nossos pensamentos, os nossos desejos, os nossos sentimentos, as nossas escolhas, o nosso comportamento, toda a extensão da minha experiência, da sua experiência, foi atingida pelo pecado. Por isso nós precisamos de uma infraestrutura bíblico-teológica para nos guiar, para olhar para este assunto desde este ponto de vista, desde este ponto de partida. Ou seja, então, aquilo que a Escritura fala, ou seja, algo fora de nós, isto vai nos guiar e nos conduzir a tratar, a olhar, a aferir ou responder coisas a respeito da experiência de hábitos escravizadores na vida humana. Mas esse é o primeiro grupo. Um outro grupo simplesmente vai ficar irritado com você quando você falar a respeito de vícios e pecado. Isso vai soar a um juiz impiedoso. Isso vai ser atacado como alguém que está julgando a experiência do próximo. Isso vai ser, então, atacado frontalmente com braveza, com ira no coração, porque para essas pessoas, isso é colocar um peso nas costas de alguém que está sofrendo com hábitos escravizadores. E eu quero abrir aqui um parêntese para dizer que nós não deixamos de considerar o sofrimento na vida de uma pessoa que está altamente dominada por um hábito. E nós reconhecemos o sofrimento humano. E quando falamos do pecado, dentro desta experiência, na realidade, o discurso é o contrário, é o inverso. Porque se eu sei qual é o meu problema real, eu espero a solução deste problema real. Se eu tenho uma informação que não expressa a realidade da experiência humana em sua totalidade, ou seja, quando eu desconsidero Deus, quando eu desconsidero que eu sou alguém que fui criado por Deus, a sua imagem e semelhança, e que o pecado atingiu essa imagem de Deus em mim, e assim os meus pensamentos, os meus desejos, as minhas escolhas estão maculadas com a presença do pecado. Quando eu perco de vista isso, eu perco de vista a realidade a respeito da vida, a respeito da minha experiência. E aí então eu vou ter talvez um plano de ajuda que não vai me ajudar de forma profunda. Porque a ajuda profunda, quando tocamos neste assunto, vem das Escrituras Sagradas. Então, colocar um peso sobre as pessoas é perder de vista o brilho do Evangelho, que obviamente traz à tona o problema
do homem, mas também traz a solução. A luz da Escritura Sagrada, a pessoa de Jesus Cristo. Então, essa também é um desafio e uma dificuldade que nós temos. Terceiro grupo, o desafio. Desafios diferentes. Algumas outras pessoas até creem na Bíblia. Elas creem na Escritura Sagrada. Elas são crentes. Elas confiam na palavra de Deus. No entanto, a Escritura Sagrada, ela não tem uma praticidade, ou seja, eles não conseguiram pensar nas implicações da doutrina do pecado na experiência humana. Ou seja, influenciados pela cultura, eu sou então modelado pela concepção de que algumas coisas não estão disponíveis na Escritura Sagrada, ou seja, a Escritura Sagrada ela se silencia, ela está em silêncio diante de um problema tão grave como nós temos hoje. Isso é extremamente perigoso nós afirmarmos ou nós chegarmos a esta conclusão. Ou seja, quando uma pessoa diz, eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, mas eu não creio que a Bíblia pode ajudar alguém que está viciado em heroína, em maconha, em chocolate, em pornografia ou em qualquer outra coisa. Ela não pode, porque isto é uma doença. Então, nós acabamos de começar a trilhar um caminho onde o Evangelho está sendo, está passando por uma erosão interna. Na realidade, está sendo aqui retirado o poder do Evangelho. A Escritura não é relevante para ajudar pessoas em sofrimento, em escravidão. Então, é impossível não chegar a esta conclusão. É impossível rachar em dois mundos e dizer, não, isto é um problema que pertence a outro tipo de profissionais. E este é um problema que a Bíblia simplesmente não fala nada a respeito. Então, este é um grave problema. Por exemplo, elas creem que a Bíblia fala sobre embriaguez. A Bíblia fala sobre o pecado da embriaguez, mas não sobre o diagnóstico de alcoolismo ou de vícios da modernidade. Se a Bíblia não fala a respeito de alcoolismo, que é um diagnóstico psiquiátrico, então ela não vai falar a respeito de ajudar pessoas com diagnósticos psiquiátricos. E se ela não fala a essas pessoas, então ela não atinge mais 98% dos problemas que as pessoas passam hoje em dia. Nós que cremos na Escritura Sagrada, na sua suficiência, no poder do Espírito Santo, na relevância das Escrituras, não podemos comprar este modelo. E a razão disso é o quarto ponto desta resposta, é doença ou é pecado. A nossa cultura secularizada redefiniu os problemas humanos com uma metáfora chamada doença. Então, nós temos aqui que fazer uma distinção. Doença, dentro da medicina clássica, é uma disfunção química que acontece e pode ser objetivamente identificada por um teste laboratorial. Então, eu vou a um médico, ele faz uma anamnese, ele faz várias perguntas, ele então me faz um check-up. Então, eu vou a um laboratório, eu retiro o sangue da minha veia, este sangue ele é então estudado, ele é averiguado de uma forma científica e ali eu vou detectar uma série de carências ou de problemas existentes dentro do meu corpo de forma objetiva. Objetiva. Por exemplo, um diabético, ele tem uma carência de insulina. E por isso, em alguns casos de diabetes, a pessoa precisa tomar insulina diariamente, doses de insulina, para que o organismo funcione
da forma como ele precisa funcionar. Mas não existe um teste ou uma tomografia craniana que aponte uma doença chamada alcoolismo. Obviamente, um problema espiritual pode atingir o corpo, porque nós somos uma unidade psicossomática. Obviamente, um hábito escravizador profundo, repetitivo, que traz dano à minha saúde física, vai sair em algum exame, porque o meu corpo está sendo afetado, mas por uma coisa que se originou no coração. No coração. Portanto, na ciência moderna, criou-se a metáfora da doença para se referir a uma série de coisas, mas nós sabemos, por dados da ciência e de próprios estudos da psiquiatria, que mais de 98% dos diagnósticos psiquiátricos não têm uma origem orgânica. As teorias de desequilíbrios químicos ou problemas em neurotransmissores são apenas teorias que até agora não foram comprovadas. Então, nós precisamos avaliar aquilo que está sendo dito. Então, eu não estou dizendo que tudo deve ser jogado na lata do lixo, não é essa a minha palavra, mas com as lentes da Escritura Sagrada, nós precisamos avaliar estas coisas. A psiquiatria, ela tem categorizado, organizado, isso é uma tendência humana, organizar fatos. E, então, a partir de um exame clínico, observacional, a partir de um questionário, e a partir de dados que são fornecidos pelo paciente, a combinação destas duas coisas, o exame clínico e os dados das respostas do paciente, é feito um estudo, um questionário, uma análise, e aquela pessoa ela é categorizada dentro de uma terminologia do livro de diagnósticos e estatísticas das doenças mentais. Mas estas terminologias e essas descrições, elas não explicam a causa que está por trás delas. Eis aqui uma dica de um livro chamado Prescrições e Descrições, do Dr. Mike Hamlet, que foi o meu professor lá no seminário de Westminster, um médico que tem se debruçado a respeito deste assunto especificamente. Este livro ele foi traduzido, publicado pela editora Peregrino. Não perca de comprar e ler esse livro, que traz uma visão bíblica, uma perspectiva bíblica da psiquiatria muito equilibrada. Ele não tende a afirmar que a psiquiatria não existe, mas ele estabelece um diálogo crítico com alguns pressupostos que, como cristãos, nós não podemos aceitar. Então, a partir deste ponto, nós podemos, então, afirmar que, com todas as letras, que o problema dos hábitos escravizadores, ele é um problema do coração. Ele é pecado. E é um pecado que está atingindo o corpo em algumas situações mais complexas. Mas é algo que começa no coração e que atinge a nossa saúde, o nosso físico de diversas formas. Poxa, pastor, é bastante coisa já. Logo para o começo, para a introdução desse tema tão importante. Nosso programa já está chegando ao final, mas não deixe de acompanhar essa série, de acompanhar os próximos 3 programas sobre esse assunto,
pensem nas perguntas de vocês, conversem com as pessoas que lidam, né, com hábitos escravizadores, observem os seus hábitos, né, porque uma questão muito difícil, inclusive, nessa questão uma questão difícil nessas situações é quando a gente não consegue nem enxergar os nossos próprios vícios, né? Exatamente, nós precisamos de outras pessoas. Exatamente. E aí porque nós dizemos que a santificação é um projeto comunitário. Exatamente. Nós precisamos de outras pessoas que nos ajudem a enxergar coisas que nós não estamos enxergando. Verdade. Então, que esse programa seja uma bênção para todos vocês, que a gente aprenda também a pedir ajuda, a considerar as ajudas das pessoas. E por hoje é só. Então, até a semana que vem. Tchau, tchau.